Sinais que o universo dá. Com certeza, todos vocês têm histórias para contar. Então, eu gostaria, neste primeiro momento, que alguém que queira compartilhar alguma coisa que vocês tenham certeza, falou assim, meu, isso é um sinal, é Deus, é o Criador, é alguém me mostrando qual o melhor caminho. Sabe, aquele tipo de coisa assim, você se livra, é um livramento, alguma coisa assim. Alguém quer começar? Ah, por essa vocês não esperavam, né? Acharam que eu ia falar tudo, né? Eu passei lição de casa antes, quem fez? Você já começou colocando a gente em fria, né? Então, eu quero pôr vocês para pensar mesmo, sabe? Porque, com certeza, vocês já têm, já recebem esses sinais. O que está faltando é vocês darem importância. Porque, assim, quanto mais vocês, né? Por exemplo, vocês vão, imagine uma situação que vocês estão pensando de trocar de carro. Até o dia de vocês escolherem, sei lá, nem sei que marca de carro, qualquer um lá, nunca tinha visto carro daquele tipo. Mas a partir do momento que você determina, eu quero aquele carro, meu, chove, né? Em todo lugar que você vai ver. Por quê? Porque você deu o foco. Entende? Eu sei aqui de pessoas que a gente já tem, né? Que nem a Solange e a Inês, a gente já tem, assim, umas sincronicidades que uma completa a outra, então essas não valem. Tem que ser os outros que queiram compartilhar. Algum momento de livramento de coisas que viveram. Vai, Monize, você está com cara de quem quer falar. Boa noite a todos. Olha, eu costumo dizer que o universo sempre dá sinais, né? E isso eu acho que em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que eu tenho várias histórias para contar, várias, mas eu vou contar uma em específico. E que essa história era uma das que mais me marcou. Hoje eu moro em Piracicaba, não moro mais em São Paulo, mas quando eu morava em São Paulo, teve uma parte da minha vida que eu namorei uma pessoa e nós estávamos ajuntando dinheiro para casar e comprar um apartamento juntos. No meio do caminho, nós terminamos o relacionamento, mas como a gente tinha uma conta em conjunto, ele foi muito legal comigo, que ele me emprestou o valor que ele tinha depositado. E aí eu consegui comprar o apartamento, né? E depois eu paguei ele. Ele foi tão legal que ele me deixou assim para pagar a parte dele assim, como eu poderia pagar. E foi muito engraçado que na época, né, que eu estava procurando, eu morava no Jaraguá, e aí eu consegui comprar um apartamento na Praça da Árvore, que era bem próximo do meu trabalho, tudo certo, assim, tudo correu perfeitamente. Até, né, no término do relacionamento, né, que foi bem difícil, foi bem dolorido, e essa pessoa hoje, eu tenho um carinho muito grande por ela, hoje essa pessoa está casada, e eu quero, assim, eu falo que sempre o universo dá sinais, né, de quando a gente abençoa o fim de um relacionamento, né, e foi bem, assim, difícil para mim, porque, na verdade, foi a pessoa que tinha terminado, mas essa pessoa foi muito legal comigo, muito mesmo, e hoje eu moro em Piracicaba, né, e eu tenho, assim, uma gratidão muito grande por ela, por naquele momento, assim, muito difícil para mim, porque foi muito difícil esse término, e ela ter sido, assim, uma pessoa, assim, muito legal, que hoje eu falo, assim, que para mim foi um dos relacionamentos mais evolutivos na minha vida. Então, eu falo que são sinais do universo quando a gente quer viver uma vida mais, assim, conectada, fluida. Então, eu falo que é um sinal do universo. Então, é isso. O deixar ir, né? Um relacionamento, quando acaba, né?
no seu caso dolorido, você poderia ter ficado apegada na dor, né, no sofrimento, mas ao invés disso você escolheu ter um outro movimento. E ele também estava no movimento em favor, né? Porque ele poderia, não tem mais nada com ela, ela que se dane, tirar o que é meu. A energia que vocês envolviam fez com que as coisas fluíssem, com certeza. E é assim na nossa vida, né? Meu pai, muitos daqui conheceram meu pai costumava dizer que nós somos como rádio, né? Que a gente, se a gente colocar numa estação de música sertaneja, a gente só vai ouvir música sertaneja. Se a gente puser numa de rock pauleira, só vamos ouvir rock pauleira. E são escolhas nossas, né? Tudo na vida é escolha. Se a gente focar na dor, no sofrimento, né, na perda, no que falta na nossa vida, porque com certeza todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas é uma escolha nossa para onde nós vamos apontar a nossa lanterninha, onde nós vamos colocar luz, o que a gente vai querer ver, se é o lado florido da estrada ou se é o lado das pedras e dos espinhos. Né? E a nossa escolha é que vai trazer esses sinais e vai trazendo, se conectando e fluindo. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo nessa escola onde eu estou, né? Eu trabalhava numa outra escola como coordenadora. Na época eu ainda era casada, né? E eu estava tentando resgatar, né, o nosso relacionamento. E foi trabalhar lá um diretor, homem, que me convidou para continuar como assistente dele. Eu, para evitar, né, estresse e desentendimentos, eu falei, não quero, e fui procurar outro local. Porque eu precisava, né? O cargo de coordenadora a gente ganha um pouquinho mais, eu precisava do dinheiro e eu já estava angustiada. E uma pessoa falou para mim assim, não sei, e eu continuar nessa escola, apesar de ter recebido o convite, era sofrido, ia ser de brigas, né, com certeza. E aí uma pessoa falou bem assim para mim, minha filha, por que é que você fica querendo estar num lugar que você sabe que vai te dar dor de cabeça? O mundo está cheio de possibilidades, olhe à sua volta. Eu, tá bom, o que essa pessoa está querendo dizer com isso, né? E fui, porque naquela época eu tinha que entregar documentos. Fui entregar uns documentos lá na DRE, que é o órgão da prefeitura, e o diário oficial naquela época era em papel ainda, um calhamaço desse, né? Trouxe o diário oficial, deixei lá no chão do carro. E aí eu matutando, o que esse homem quis dizer com essa história aí, de olha para o universo, olha a sua volta, o que é que ele está dizendo? E aí eu cheguei em casa, fui descarregar o carro, né? Então eu tirei os documentos e o jornal e levei para casa, para dentro de casa. Dentro de casa eu olhei o jornal, comecei a folhear. Assim, ó, de escolas, procurando direção, assistente de direção e coordenadores. E aí eu fui e me inscrevi em uma perto dessa que eu trabalho agora, muito próxima. E aí a gente tinha que fazer a inscrição e na semana seguinte eu ia passar por um comitê para explicar como eu trabalharia, porque era a seleção, né? E eles iriam votar. Só que eu, com medo de me chegar atrasada, fui muito mais cedo para a reunião. E cheguei lá em São Miguel muito cedo, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou passar na escola antiga. Eu já tinha trabalhado nessa escola que eu trabalho hoje, como professora. E na época que eu perdi, eu tinha perguntado para essa minha diretora se eu poderia ir para lá, se ela estava precisando de assistente, e ela disse que não, que ela já tinha uma, né? Em vista lá. Eu falei, se você souber de alguma, então me indica. Aí fui. Passei na escola para cumprimentar e para fazer uma horinha, porque senão eu ia chegar muito cedo lá.
Na hora que eu entrei, eu vi que todo mundo me olhava com uma cara de esquisito, assim, né? Como assim? E a diretora falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim para o processo de seleção lá da outra escola. Ela estava. Quem foi o linguarudo que te falou? O linguarudo não estava entendendo. Por quê? A pessoa que ela tinha escolhido para ser assistente dela estava com a mãe com câncer. E aí ela lembrou de mim e passou a minha foto, mostrou para as pessoas, mostrou para as pessoas o que elas achavam se eu fosse assistente, né? E as pessoas tinham concordado. Então, eu nem cheguei a concorrer lá no outro para a coordenação, eu fiquei com ela como assistente. E daí vai, tem zilhões de casos, por isso que eu quero de vocês. Algum momento que vocês perceberam que vocês tiveram a influência ou o insight? Quem mais quer colaborar? Bom, eu queria evitar de ser o... o Marcos. Eu quero deixar os nossos convidados falarem, e aí, quando ninguém mais tiver, né? Então, eu estou vendo que o Marcos levantou a mão, o Edenilson Isso. fez um sinalzinho ali de ok, então vamos escutar o Marcos primeiro. Por favor, Marcos. Eu não... Alô? Ué? Tá aparecendo a minha imagem? Tá. Está. Tá. Bom. Não... É que lembrei de uma história minha, né, da área de fotografia. Eu estava começando ainda a época do kimono, ainda estava fotografando, assim, como um certo hobby mesmo, né? E eu fui num casamento, a convite do meu irmão, era um amigo do meu irmão, perto de Ribeirão Preto. E a gente foi... Bom, teve uma história que ele esqueceu o sapato, teve que comprar no caminho. E aí, na volta, eu queria conhecer uma fazenda onde meus avós ficaram quando vieram do Japão, meus avós paternos, né? Que é em Cravinhos. E estava chovendo muito, assim, uma chuva, e eu procurei a fazenda, que chamava Fazenda das Flores, mas não consegui chegar até a sede, né? Que era uma estrada de terra, chão, e tinha muito plantação de cana, né? E tanto é que eu perguntei para minha avó o que ela lembrava da época. Ela falava que lembrava que tinha uma estrada bem longa, comprida, e em volta era plantação de café, que eu achei que era essa estrada que eu via, mas era plantação de cana agora, né? E eu fotografei dentro do carro, estava chovendo muito, assim, e aí fotografei dentro do carro, umas fotos só para colocar de lembrança, e deu. Aí teve um concurso de arte no Bunkyo, e aí eu lembrei dessas fotos, né? Uma foto que parecia uma pintura, ficou uma coisa de... Como eu tirei dentro do carro, então o carro ficou... Tem uma janela tipo embaçado, com umas gotas, ficou... Parece uma pintura, mas... Aí mandei pro Bunkyo para participar. Mas, assim, só tinha nem esperando nada, né? E aí peguei medalha de bronze, assim, primeira vez que eu participei de um concurso, peguei medalha de bronze e o prêmio era uma passagem para o Nordeste, né? E o primeiro prêmio era para o Japão, passagem, o segundo prêmio era para Nova York e o terceiro era para o Nordeste. Mas esse ano teve aquele das Torres Gêmeas, foi em 2001. Uau. E todos os prêmios foram cancelados de passagem por causa da crise da aviação, e todos os patrocínios cancelou todas as passagens. Ninguém ganhou passagem, só a gente ficou com as medalhas, né, de bronze, assim, de diploma e tal. E no dia da exposição, o que estava expondo as fotos e tal, né, as artes, as obras de arte, na época que o Joe Takahashi, ele era diretor cultural da Fundação Japão. E era bem assim, não era muito de papo, assim. Ele foi, ele viu que estava vendo minhas fotos,
Aí contei um pouco da história da foto, mas ele não deu muita bola, nem não foi muito simpático, assim, sabe? Mas contei a história, que a foto é, tal, né, que eu falei da viagem, da minha avó, papá. Isso foi em 2001, né? Aí, em 2004, o João me liga, manda uma mensagem, que quer falar comigo, que tem uma foto que ele viu, minha foto, do Bunkyo, que encaixa num projeto da França. Que eu tenho um perfil para esse projeto de tipo intercâmbio cultural, que chama Olhares Cruzados, né? Que eu ia fotografar uma imigração de lá. E vinha uma fotógrafa da França para fotografar a imigração japonesa daqui. E aí acho que encaixou no centenário, uma coisa assim, não lembro direito. Mas é um sinal assim de uma foto que não deu muita bola, mas né? acabei indo para a França e fiquei um mês lá fotografando a imigração africana de Comores, da ilha de Comores, que são pessoas de ilha, né? Que japoneses são pessoas de ilha. Então, escolhi esse pessoal que são imigrantes de Comores. Então, isso que são sinais que acho que foi indo e acabei na França e essa exposição rolou aqui pelo Sesc, no Conjunto Nacional e na França ao mesmo tempo, em Marselha, né? É isso. É isso mesmo. Muitas vezes a gente nem se dá conta do quão grandioso vai ser a nossa ação, né? Onde vai repercutir, não é mesmo? Edenilson, você quer falar? Está fechado o seu microfone. Boa noite a todos, tudo bem? Eu teria várias histórias para contar, mas eu vou contar uma que é sensacional. Esse ano eu completei 25 anos de casado, casei em 96, e em 95 eu e a Cris, a gente procurou um apartamento para adquirir, aos pouquinhos e pagando. Fomos em 3 lugares diferentes em São Paulo. No último lugar que nós estivemos, que foi no bairro da Moca, achamos um apartamento, gostamos muito dele, muito, muito mesmo. Só que, claro, né, assalariado, nós não tínhamos poupança nem nada, fomos fazer as contas, né, lá com o corretor, como que seria a possibilidade. E aí somou-se os valores e nós teríamos que dar um determinado valor de entrada. E eu perguntei se eles aceitavam o carro como entrada. Ele falou, olha, eu aceito pelo preço da tabela Price. FIP, na época FIP. E aí o que aconteceu? Ele não sabia qual era o carro, eu não sabia qual era o valor. Quando nós fomos pegar o valor pelo jornal, era exatamente até em cruzeiros o valor que nós tínhamos que dar de entrada. Era ou não era para comprar? O que vocês acham? Né? Com certeza, com certeza. Com certeza, maravilhoso isso. Prestar atenção nesses sinais é fundamental. Sim. Fundamental. Solange Seno está com a mãozinha levantada, pode falar. Hoje a gente tem pessoas aqui, o Antônio, e tem o Leandro. Olá. E o Leandro que vai falar. Sejam bem-vindos. Gratidão. Eu tenho, assim, sempre tive comigo muito forte, eu trabalho já há algum tempo na área comercial, né? E sou de São Paulo, né? Agora estou aqui com a Solange em Araçatuba, mas meu trabalho sempre foi muito solitário, né? De visitar clientes, de pegar o carro e fazer visitas. E em 90, se não me engano, entre 97 e 2000, eu era representante comercial, fazia todo a grande São Paulo, né? Fazia inclusive tinham inclusive clientes no interior. E eu lembro assim que acontecia muito comigo em alguns momentos de pensar em tudo que eu tinha, né? Um sentimento de gratidão, né? Por eu ser novo e ter um trabalho que me dava uma renda considerável, né? De
pelos amigos que eu tinha, por todas as condições que eu tinha um sentimento muito forte de gratidão. E às vezes sozinho, né? Às vezes escutando uma música no rádio, assim, vinha. E em alguns momentos eu sentia, eu acho que eu sempre tive uma coisa muito de proteção, né? Então houve alguns momentos em que, inclusive eu chegar em casa, ver um carro estranho e ter e tá saindo, tá esperando, né? Eu nunca sofri, eu dirijo há mais de, acho que mais de 30 anos, eu nunca sofri um acidente grave, né? Então, sempre senti meio que protegido, né? E esses momentos em que eu estava sozinho, eu lembro que eu agradecia, fazia uma oração e muitas vezes sentia, né, ao meu lado, uma presença muito boa, uma presença muito, muito bondosa, né? E acabava me emocionando muito, né? E sou bastante emotivo, né? Acabava chorando e agradecendo, né? Não sabia exatamente quem era essa presença, estava comigo, mas agradecia por demais, né? E essa sensação que eu sempre tive de me livrar, né? De ter me livrado de acidentes, né? De qualquer coisa assim. Eu acho que é isso aí que eu gostaria de estar dizendo para vocês, compartilhando. Sim. Sabe aquelas coisas assim, não vai agora, espera mais um pouco, coisas desse tipo? Eu tenho um episódio assim muito marcante. Eu tinha trocado de celular, né? Meu celular tinha quebrado e meu tio tinha me dado um que é Z1, que é bem esquisito, é Nokia. Eu não estava conseguindo me interagir muito com ele, né? E eu estava na Trabalhadores, né? Correndo de uma escola para outra, e eu esqueci de dar um recado para o assistente. Eu falei, meu Deus, eu esqueci. Aí eu peguei o celular, né? Coisa que não pode, mas naquela época eu fazia. Aí eu peguei o celular para mandar mensagem para a pessoa. Aí eu reduz, né? Quando você mexe no celular, automaticamente você reduz a velocidade. Dei uma reduzida, olhei, eu falei assim, não, eu não vou conseguir mexer nesse celular. Pus de volta. Gente, na hora que eu pus de volta o celular, lá no console, eu vi o caminhão que estava na minha frente, abri a porta, caiu um colchão de casal e veio rolando para cima de mim. E assim, graças a Deus, caiu e eu passei por cima, né? Mas assim, se eu tivesse ou no celular, né? Ou correndo como eu estava, com certeza teria tido um acidente sério, né? Então, esse foi um sinalzinho assim de não mexa no celular, viu? Tem pessoas aqui que mexem no celular dirigindo. Não façam isso. Fui salva por isso. Fala, Tabinha, você quer falar? Você abriu o microfone? Eu tenho um fato curioso. É. Foi assim, há muito tempo atrás eu tinha um amigo meu que ele, para me ajudar, ele ia deixando o meu cartão nas empresas, tal, né? Para achar cliente para mim. Eu trabalho no ramo de aparelhos de papel. Aí chegou um dia, ligou uma moça, falando assim para mim, ô Paulo, você não vai vir trocar caçamba? Eu falei, de onde que tá falando? Ela falou assim, é da H7. Eu falei, H7, né? Mas não, o que é H7, né? Também não sabia. Mas você não troca caçamba para nós? Eu falei, olha, alguma coisa está errada aí. Eu mexo com aparas também, mas você não sou meu cliente. O nome dela é Salete, até hoje eu converso com ela. Aí, como foi assim uma coisa que eu achei muito dinheiro. Assim, como é que pode uma pessoa que nunca me ligou ligando para trocar caçamba, né, de papel? Aí eu falei assim para ela, ó, algo me diz que a gente precisa ir, a gente precisa se conhecer, né, para ver se a gente faz negócio, tal, né? Ela foi tão gentil, falou assim, então bem, pode vir, tal, né? Ela me passou o endereço, só que o endereço que ela me passou era lá em Ferraz de Vasconcelos.
eu estava procurando esse endereço em São Paulo. Aí eu peguei e liguei para ela, falei, eu estou aqui andando, eu não acho essa numeração que você me passou, tal, né? Eu falei, já andei. Ela falou assim, onde você está? Eu falei, eu estou aqui, né, em São Paulo. Mas aqui é em Ferraz. Falei, nossa senhora, em Ferraz, é? Ela falou, então infelizmente não vai dar para mim hoje mais, devido ao horário. Posso ir amanhã? Ela falou, pode. Né? Aí eu fui lá, conversei com elas, fiz negócio com ela, eles são meus clientes até hoje. O que é isso aí? Né? Com certeza. Com certeza. Sinalzinho. Posso falar? Pode. Deixa eu falar, então. Eu acho muito importante compartilhar com vocês de que a gente deve prestar muita atenção naquilo que chamam de intuição. Eu nunca dei muito valor para isso, sempre fui muito racional com essas coisas, mas a vida me colocou várias vezes em situações assim, que a intuição tinha me vindo, eu não dei muita bola para ela e a coisa acabou acontecendo daquela forma. Né? Então, esse bate-papo remete a gente prestar realmente atenção naquilo que uns chamam de intuição, outros chamam de sinais, enfim. Mas aconteceu algo comigo, eu tinha 18 anos de idade, para vocês terem ideia, faz muito tempo. Né? Eu estava no último ano do colégio, né? Eu tinha uma equipe de baile, onde eu era o que se dizia naquela época o cara do som, o que hoje chamam de DJ. Né? E naquela época, ao invés de nós divulgarmos as festas com o que hoje chamam de flyer, né? Nós fazíamos no mimeógrafo o convitinho falando do endereço da festa, do local, enfim. E na hora do recreio, né, eu fui entregar e entreguei numa roda de pessoas onde estava a minha atual esposa, Inês. Né? Eu não a conhecia, assim, conhecia de vista, não tinha, né, amizade com ela nem nada. Bom, quando foi no sábado, né, no dia do baile, eu estava lá, né, na sala de som, né, colocando as músicas, eram os vinis, né, naquela época, e essa moça chegou na porta daquela sala e falou para mim, escuta, você me convidou para vir aqui, não vai dançar nenhuma música comigo? Aí, óbvio que eu não ia perder a oportunidade, né? Coloquei uma música, naquela época tinha uns rocks, assim, que era bom para dançar coladinho, só que quando estava terminando, ele virava um rock assim, né, que na época chamava de pauleira, né? Então, era a medida certa para mim ir dançar, e depois, a hora que ele ficava rápido, assim, que era para dançar separado, eu voltava para a sala de som para pôr a próxima música, né? Aí o que aconteceu? Aquela única música que eu dancei com ela naquela noite, a hora que eu a abracei, eu me recordo disso até hoje. Isso hoje fazem 42 anos, né? Não, 44 anos. 44 anos. Eu senti uma energia vinda, né? Só dançamos aquela música, mas aquele abraço, aquela energia ficou cravada em mim e eu cismei, então, que eu precisava reencontrar aquela menina numa hora. Eu não vou ficar tomando tempo de vocês contando toda a história, mas estamos casados há 41 anos, né? E realmente até hoje eu me lembro direitinho que naquela dança, né, uma energia tomou conta e falou para mim, é ali, ora, 18 anos de idade. Né? E uma outra coisa que casa com isso é a gente acreditar na força dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Né? Eu, desde garoto, o maior sonho que eu tive não foi de ficar milionário, de ser astronauta, eu tinha o sonho de construir uma família. Né? Estamos casados há 41 anos, temos 4 filhos,
3 netos, enfim. Então, esse sonho, que era um sonho real, verdadeiro dentro de mim, eu realizei, porque ele era realmente verdadeiro, né? A gente tem alguns sonhos durante a vida que a gente acha que está sonhando com aquilo, mas a gente nem sabe direito se a gente quer mesmo aquilo ou não quer. E isso me faz acreditar que quando a gente tem algo que a gente realmente quer, e quando o desejo real, que alguns dizem, né? E quando a gente presta atenção nos sinais, né? A gente alcança e realiza tudo. A vida é muito próspera nesse quesito. Então, é isso. Um dia eu conto o resto da história. Que lindo, que lindo. E em relação aos sonhos, né, eu vou contar mais um caso meu. Eu passei no concurso para coordenador, porque o primeiro cargo meu tinha sido de indicação, que era substituição somente. E aí eu fiz o concurso e fui chamada. E aí tinha que fazer a escolha. Meu horário de escolha era às 10 horas, né? E eu pedi ajuda para os meus amigos. Aquele meu amigo que era diretor falou assim: Meire, vá para o Flávio Augusto, que é uma escola EMF, é onde eu trabalho, né? Você vai gostar muito de lá. Aí eu pedi para ele fazer uma mentalização comigo, né? Dele se imaginar entrando comigo, me apresentando para as pessoas, né? Dizendo que eu era nova coordenadora, tal, tal. E ficou combinado que ele faria a meditação de lá e eu na hora da escolha. Eu saí da porta do metrô, ele já falou assim, eu já estou mentalizando, eu nem saí do metrô ainda, né? E a hora que eu cheguei, eu encontrei com uma outra colega, que ela também ia fazer a escolha dela, e um amigo dela era da turma das 9, né? Aí, quando ele saiu da turma das 9, ela pediu para ver a lista das escolas, e essa escola, o Flávio Augusto, estava arriscada na lista dele. Então, eu falei, essa escola que está arriscada é porque já foi escolhida? Ele, já foi escolhida. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Mandei mensagem pro meu amigo, qual é a segunda escola, né? Porque a primeira já foi escolhida, né? A gente tem que ver outra escola. Que escola que eu mentalizo, né? Ele não tem outra escola, a gente só fez para essa. Só fez para essa. Eu falei, e agora, né? Já vão abrir a porta. Aí ele foi lá, correu, pergunta para um, pergunta para outro, deram o nome de uma outra segunda escola e chamaram. Aí eu entrei na sala, na lousa, lá estava lá o quadro todo, né? E a escola do Flávio Augusto estava em branco. Aí eu falei para a moça que estava conduzindo, essa escola aí está em branco, está vazia? Aí ela disse, sim, não tá arriscada, é porque ninguém escolheu ainda. Então, o rapaz da primeira turma, ele tinha marcado por engano. E aí, eu era a terceira, né, a escolher da segunda turma, e aí eu já sabia que as duas primeiras, elas moravam na Zona Sul, lá perto de Embu, elas não iriam escolher. Aí eu mandei mensagem para ele, pode comemorar, porque eu sou a nova coordenadora, e eu fui para essa escola, no Flávio Augusto, e é realmente a escola do meu coração. Muito trabalho, aí eu acabei saindo de lá por conta disso, né? Mas foi o lugar onde eu fui mais acolhida, me senti mais útil, porque era uma EMF, e foi lá que eu tive assim, uma lição grandiosa. No dia do abraço, eu fui de sala em sala, abraçando as crianças, né? Em uma das salas, teve uma menina que mudou de lugar 6 vezes de carteira. Quando eu percebi lá pela terceira, você falou, mas eu já não te abracei, não? Ela, não. Aí eu fui e comecei a prestar atenção, que ela ia mudando de lugar para ganhar de novo, para ganhar de novo. E aí, na hora de eu ir embora, ela me acompanhou até a porta e ganhou mais um, né? E aí, isso me faz refletir demais, cara, né? Quantas pessoas que estão por aí, que tudo que precisa é isso, né? De um olhar mais carinhoso, de um pouquinho mais de atenção, de um abraço, né? De alguém que olhe por elas, né? Escola pública, então, né, Solange? Nem se fala. E isso acontece na particular também, porque não é porque tem grana que tá ok, muito pelo contrário,
porque tem muita gente, muitos pais que infelizmente estão tão focados lá no dinheiro, né, no sustento, que esquecem de olhar pelos filhos e né, dar o que realmente é necessário. E eu tomo isso para mim também, porque eu também fiz isso com as minhas filhas, né? Com a intenção de dar um futuro melhor, a gente vai, trabalha mais e acaba deixando, né, um pouquinho de lado isso, né? E o quanto que às vezes a gente acaba se repreendendo, né? Ai, se cobrando. Não, hoje eu entendo que não, tá tudo certo, era o que dava para o momento, mas por muito tempo eu carreguei o chicotinho lá, e eu fui uma péssima mãe, eu não pude presenciar momentos da vida delas, porque eu estava trabalhando, porque eu não estava presente o tempo todo, né? E é maravilhoso quando eu escutei da minha filha, da Larissa, aqui, que não, a gente dá conta, a gente se vira, a gente vai e faz, você tem que curtir sua vida, você tem que fazer as suas coisas, né? Porque eu ainda estava nessa preocupação de deixar um futuro mais tranquilo para ela. A caçulinha, que falou, não, mãe, a gente dá conta, a gente se vira, vai viver você, o que você gosta de fazer. Então, Carência de abraço não tem classe social, né, May? Não mesmo, não mesmo. A gente precisa, né? O ser humano precisa do toque. É horrível a gente não ter com quem trocar. Acaba adoecendo, né? Mais alguém? Cristiane, por um acaso você está aí? Eu poderia te fazer uma perguntinha, não? Estou aqui sim, Renato. Eu cada vez escolho um para colocar em fria, hoje eu escolhi você. Então tá bom, que bom que eu estou aqui, né? A Cristiane é uma amiga, estudamos mais de 10 anos juntos filosofia, e ela é uma atriz, e eu conheço muito a trajetória de luta dela para chegar onde ela chegou, enfim. E eu tenho certeza que, com tudo isso, você deve ter tido muitos sinais na tua vida. Não tem algum assim que você pudesse compartilhar conosco? Então, eu estou numa fase que eu presto atenção em tudo, sabe? Exatamente tudo, para tentar aprender com cada movimento, cada sinal do universo, né? E eu tive um monte de coisas. Depois que a gente começou a estudar mais filosofia, eu comecei a me dar conta sobre isso, né? Dos desejos reais. Eu lembro que eu tinha um namorado que a gente estava super duro, uma época sem grana, e a gente queria viajar para algum resort. E a gente falava do resort, de repente surgiu a viagem. Eu era sócia do meu pai numa agência de viagens, e aí precisava um fim de semana, que era um feriado super prolongado, para ir para a Bahia, para um resort com tudo pago. Eu falei, meu Deus, a gente tem que começar, né, a exercitar mais isso. Mas eu acho que, assim, quando a gente deseja alguma coisa de verdade e presta atenção nos sinais, é como se as pedrinhas, né, como se o Criador fosse jogando as pedrinhas e a gente vai seguindo. Porque quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a me dar conta sobre como andava a minha vida, o que eu estava fazendo, né, se eu estava feliz com o que eu era. Porque, assim, eu sempre fui bailarina, atriz, desde criança. Mas com o tempo, né, 17, 18 anos, fui estudar outra coisa, enfim. E eu me tornei advogada, fiquei um tempo advogando, né, tinha desistido da carreira de atriz, porque quando eu parei foi em 1998. A gente não tinha internet, né, não tinha tantos filmes e séries como tem agora, né, no Brasil, que viabiliza o trabalho de mais atores, de mais modelos, né, que tem um mercado hoje com bastante gente. Tinha também aquela coisa fashion, né, que você tinha que ser muito perfeita para ser modelo, e hoje não, a gente é modelo das pessoas, né, reais. Então, estamos todos muito próximos, né, então hoje é tudo muito mais fácil. E eu, quando comecei a estudar filosofia, eu falei assim, não, eu preciso voltar a dançar. Eu sentia uma vontade muito grande, que eu não dançava há muitos anos. E uma coisa foi levando a outra, né?
uma agência me descobriu no Facebook para voltar a ser modelo, a modelar, e aí eu me coloquei no teatro, e aí as coisas foram rolando, sabe, ao mesmo tempo. Então, hoje eu trabalho como advogada na área civil e como atriz também. E é muito maluco porque tudo que eu dou mais atenção, as coisas vão, né, seguindo. E eu acho que tudo que acontece com a gente acontece porque a gente desejou, né? Porque a gente planejou. E tem aquela coisa dos olhos, né? Não lembro quem falou, se foi a Meire que falou aqui, sobre aquilo, quando você quer alguma coisa, aquilo aparece mais, né? As pessoas contaram do apartamento que tanto desejavam, e as coisas, os caminhos vão se abrindo. E eu acho que o universo dá sinais para a gente o tempo todo. A gente só precisa ter o desejo real mesmo, aquela vontade de querer algo, né? E prestar atenção, porque está sempre nas pequenas coisas. Mas eu fui assim, pulava, né? Um lugar que eu ia me indicava para uma outra pessoa, que me indicava para outra, e conhecia um novo contato, que me levava para um outro caminho, e foi bem interessante, porque eu voltei a dançar e tal, e ser modelo, e aí eu encontrei umas pessoas de um filme. Aquele filme não deu certo, mas me levaram para um caminho de outras pessoas que a gente escrevia sketches, que eu também sou roteirista, né? Escrevia sketches para a internet. Falei, não, agora 2015, né? Vamos começar com a internet. Puxa, mas a gente não sabe produzir. E fiquei mentalizando, eu preciso aprender a produzir. Pintou um curso de cinema, eu fui fazer um curso de cinema. Nisso, eu fui voltar a me especializar mais no teatro, porque em todas as profissões, né? Eu vejo que a gente tem que estudar o tempo todo e se aprimorar, né? Se atualizar, não tem jeito. E tudo foi caminhando conforme eu ia desejando. Eu acho que a vontade da gente de viver e ser, né, melhor faz com que as informações apareçam, né, os sinais apareçam. Mas a gente tem que ficar atento. E o mais importante é fazer o que a gente gosta, né? E fazer o que é certo. Porque quando é certo e quando você gosta, você vai ser contemplado, isso é certo. Contei rapidinho. Muita coisa aconteceu, né? Mas, assim, rapidamente, é mais ou menos isso. Gratidão por compartilhar conosco. Não sei se a Meire quer comentar alguma coisa, e aí depois a gente passa para o Sorrati. Obrigado, viu, Cris? Isso mesmo. E assim, existem ferramentas que nos possibilitam a gente realizar o que a gente deseja, né? O Theta Healing trabalha com um caderno de manifestação. E muito interessante, porque no ano passado, quando eu escrevi no meu caderno, eu quero ajudar mais pessoas, né? Poder fazer bem para mais pessoas. Eu nem imaginava em me tornar instrutora de Theta Healing naquela época, né? Mas foi indo uma série de coincidências, né? Eu já tinha feito 2 dos cursos, na verdade, para você fazer o de instrutor, precisa 3. Eu já tinha feito 2, mas estava ok, eu não tinha pretensão de fazer o terceiro, porque eu nem sabia na época que precisava desses 3, né, para fazer o curso. E aí, a minha professora mesmo já tinha ela divulgado que ela faria no final de semana. Aí daria até para eu fazer, mas não estava muito interessada. Só que ela mudou a data. Ela colocou para durante a semana. Quando ela mudou para durante a semana, em março, automaticamente eu falei, eu não posso fazer com ela, né? Porque eu vou estar trabalhando, à noite não dá. Meu Deus, né? Aí começou a me dar vontade de fazer o curso. Mas que isso, né? E meu celular vive travando, né? Porque eu tenho muitos grupos. Aí eu estava limpando uma conversa, eu achei uma conversa com uma amiga minha que tinha enviado um folder de uma outra professora que ia fazer esse curso de digging, que é escavar, né? A gente vai na crença raiz. E aí, na hora que eu vi, a mulher ia dar o curso naquele dia, 6 horas da tarde. Eu mandei mensagem para ela meio-dia, perguntando se dava tempo. Ela respondeu só às 4 da tarde, dizendo que sim, mas que aí, assim, envio de material, de apostila, não dava mais tempo, mas que eu poderia fazer sim. Eu fui fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso,
Aí ela comentou que uma das auxiliares dela ia sempre chegar um pouquinho atrasada, porque ela estava terminando o curso de formação para instrutor de Theta Healing. Aí, numa das parcerias, né, porque a gente faz muita prática, numa das parcerias eu caí com ela, eu falei, mas como assim, né? Como que você está fazendo? Porque eu sabia que para fazer o curso para instrutor, você tinha que ir lá, nos Estados Unidos, porque era presencial somente. E aí ela falou, não, por conta da pandemia, ela está fazendo online. Eu falei, fazendo online? Como assim? Aí ela começou a me explicar, e eu falei, e o que precisa? Ela, para você nada. O curso que estava faltando, você já está terminando. É só você se inscrever para você fazer. E aí eu fui sondar, né, para ver como é que era, quanto era caro, muito caro. E eu falei, eu não consigo. E eu comentei no grupo de constelação, as meninas que me acompanhavam me pilharam, não, vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha, eu vou ficar pedindo. Não, vamos fazer, a gente te ajuda, não sei o quê. Eu fiz a vaquinha, alguns amigos me ajudaram além da vaquinha, né? Mas mesmo assim não dava o valor, não dava. E aí eu já estava meio, né, tranquila, eu falei, ok, não é para ser. A Prefeitura de São Paulo paga uma gratificação que este ano eu achava que não ia rolar por conta da pandemia. Foi exatamente o valor que faltava para eu fazer o curso. O valor saiu em abril, o curso era em 1º de maio. Então, eu consegui fazer o curso graças a isso. É o confiar, né? É o acreditar. E receber, se abrir para receber. Porque a gente tem a mania de falar, não, eu não mereço, não. A gente não consegue receber um elogio. Alguém fala, nossa, que blusa bonita. Ai, é tão velha, né? Ah, já tá até furadinha. Não, cara, se ela tá falando que é bonita, agradeça, receba. A gente tem mania de se botar para baixo, né? E é isso, quando você se permite, ok, tá vindo, venha mais, e venha mais, e venha mais, para você poder também devolver para o mundo mais. E é mágico. Fala. A outra coisa que eu queria acrescentar é assim, eu sempre quis fazer teatro musical, né? Mas assim, tem preparação vocal, tem que dançar mais, e eu venho fazendo um monte de oficinas, um monte de cursos e tal. E vou estar em cartaz agora, a partir de 20 de setembro, não é um musical, mas é um teatro musicado. É 50% de interpretação, 25% de canto e 25% de dança. Falei, tá chegando lá, tá vendo? As coisas já estão melhorando. Já. É o que você falou você estava querendo o curso tanto, né, que o dinheiro apareceu. Tem acontecido comigo de umas palestras que eu tenho feito aqui, de dramaturgia, dança, canto, e tem aparecido, sabe, os cursos com professores perfeitos para me ensinar bem das minhas deficiências, bem naquilo que eu preciso. Eu falei, puxa vida, como pode, né, aparecer o professor certo para me ensinar a coisa certa. Continuemos assim. Com certeza. Você se colocou à disposição do universo, né? Sim. A Beth está pedindo a palavra, não é, Beth? Antes o Sorrati já estava de mão levantada. Vamos escutar o Sorrati, aí passamos para você. Sorrati, por favor. Vou deixar a Beth falar primeiro. Pode falar, Renato. Então, Beth, o Sorrati está sendo cavalheiro, a palavra é sua, depois chamamos ele. Depois eu vou demorar muito, aí ele não vai conseguir falar, hein? Mary, quero te desejar parabéns pelo seu aniversário, tá? Te mandei a mensagem, mas pessoalmente é melhor, né? Pessoalmente não, visualmente. Um abraço para você, bem apertado, tá? Obrigada. Te adoro. Então, eu vou contar uma coisa assim que aconteceu comigo. Eu trabalho com chocolate, né? E muitos anos eu trabalhei fundo de quintal na minha casa. Trabalhei acho que uns 15 anos, mais ou menos. Aqui em casa mesmo fazia, porque eu não tinha a empresa aberta também, nada, né? Então, o negócio era assim, devagarinho, né? Que eu ia vendendo e tal. Aí chegou uma cliente minha
desde que eu abri, acho que hoje faz uns 30 anos que eu tenho essa cliente. Aí ela falou, preciso de nota fiscal. Aí eu falei, bom, eu sempre quis abrir uma empresa, mas tinha meio que receio, assim, né? Mas falei, não, mas eu vou ter que abrir, eu vou abrir. E eu não abria por conta do meu pai, que era doente, precisava da gente e tal, então eu não tinha como abrir uma empresa e se dedicar mesmo, né? Aí abri a empresa e tal, e essa loja queria nota fiscal, e eu falei, bom, agora eu tenho que sair da minha casa, porque não dava mais para ficar aqui, porque começou a vir mais clientes, né? Com a empresa aberta é muito mais fácil. E aí eu falava, não. Aí eu pedia para o Paulo, né? Vamos ver se a gente consegue algum lugar, né? Barato, porque não posso ser muito caro e não muito longe. Aí a gente procura, fomos em vários, acho que fomos mais de 10 lugares, assim, para ver, perto, né? E eu sei que na frente da minha casa tinha um rapaz, ele tinha a nora que saiu dali. Aí ela estava alugando. Aí eu perguntei para ele falou, não, a gente vai... Já alugou para uma moça que tem um filho e tal. Né? Falei, ai, caramba, era o lugar ideal, né? Na frente da minha casa. Falei, bom, mas aí fomos procurando outros lugares e nada. E a gente até achou alguns lugares, né? Mas depois eu pensei, falei, não, tem que ser perto da minha casa, porque eu saio tarde do serviço. Aí a minha sobrinha falou assim, tia, acho que a moça aí, eu não vi ninguém entrando e saindo dessa casa. Aí falei, não custa perguntar. Aí fui perguntar para o meu vizinho, né? Falei, você alugou a casa? Eu falei, eu tinha alugado, a moça até pagou, mas depois ela veio aqui, ficou uns dias e ela não gostou do quarto. Então, ela não quis ficar. Aí foi que eu consegui alugar e já estou 5 anos nesse lugar. Então, eu acho que é um aviso também, né? Porque eu fui em vários lugares e nada, não deu certo. E achei bem em frente. E eu estou assim, já fazem 5 anos que eu estou aqui. É isso a minha história. Estou muito feliz, porque para mim tá. É só atravessar a rua, né? 10 passinhos já estou lá. E o chocolate ficou ainda melhor, né, Beth? Vocês falam e eu agradeço, porque se vocês falam, porque é verdade, né? É verdade. Então, obrigado, meus amigos. É verdade, né, Mê? É, uma delícia. Você mora longe, né? Você falou. Mas eu comi lá no Renato. Do Renato, Eu comi, uma delícia. Legal, obrigado, viu, por me ouvir. E gratidão a todos por participarem dessa egrégora aí. Obrigado, Miriam, pela condução também. Tá? Só isso. Sorrati. Pode falar, Sorrati. Obrigado, Beth. Boa noite a todos. Parabéns, Miriam, novamente aí pelo aniversário, pela condução aí da vibração, que realmente foi top 10. Excelente. Eu vou pegar uns ganchos aqui que muitos de vocês colocaram, que eu achei bastante interessante, que tem muito a ver com a minha história. Né? Em 92, eu tinha sido aprovado para fazer um curso na Itália, né? Imagina só, né? Tinha ganhado uma bolsa para fazer um curso numa empresa de petróleo, que era a Eni, uma empresa de petróleo na Itália, que subsidiava a formação de pessoas que trabalhavam nessa área. E aí comecei a correr atrás do curso de línguas, de italiano, visto para Itália, entrevistas com a Dido Cultural e muitos outros processos. Mas foi justamente no ano que parece que foi aquela caça às bruxas, né? Que foi começando a perseguir, acho que a máfia italiana, se não me falha a memória.
E o presidente da companhia de petróleo, ele foi preso por superfaturamento de um oleoduto que ligava, acho que a Sibéria, não sei que lugar. E nessa situação ele acabou se enforcando na cadeia. E todos os cursos foram cortados pela empresa, através dos subsídios, né? E eu acabei ficando sem a bolsa. E aquilo, obviamente, tinha me deixado muito chateado, né? Porque, como a Abelha bem disse, né? Não era para acontecer, né? Olha que frase maravilhosa, né? Nesse caminho, eu resolvi, falei, bom, já que não era para a Itália, então vou estudar aqui no Brasil mesmo. Fui fazer um curso de pós-graduação, que era um mestrado, né? Consegui ingressar no mestrado. E como bem a Cristiane também colocou, né? Tudo que nós damos mais atenção, parece que fortalece. E nessa eu investi muitos finais de semana, madrugadas lá dentro, né? Estudando. Consegui defender a dissertação do meu mestrado. E no ano que eu concluí o mestrado, eu participei de um congresso, me inscrevi no congresso, através do meu orientador. Fui contemplado com uma das 5 bolsas na área que era uma dissertação voltada à questão da poluição do ar, né, que está bastante em evidência hoje, né? Naquela época, em 98, eu fui apresentar o meu mestrado em San Diego, na Califórnia. Fiquei lá mais de uma semana, mais de 10 dias nos Estados Unidos. Participei de um congresso, tudo pago pela empresa, né? Quer dizer, não era para ter dado certo, né? Como bem a Beth coloca, né? Então, aquilo. E com isso, esse advento vamos dizer, de perseguir aquilo que a gente estava, que era um sonho, né? Que bem o Renato colocou, a gente tem que sonhar bastante. Me trouxe até hoje, assim, na área de consultoria, área acadêmica, né? Então, isso me trouxe requisitos para estar no mercado, trabalhando tanto no acadêmico quanto na questão profissional. Então, é aquilo. Nós temos que dar muita atenção a esses sinais, né? Naquela época, eu não tinha a menor ideia, né? Passei muitos dias chateado, porque pô, assim, bem na minha vez, né? Que a coisa não dá certo, mas contrapartida, acho que o universo me deu um sinal diferenciado. E assim, só tenho gratidão, né, por ter vivenciado essa situação toda, né, de uma coisa que não deu certo para uma coisa que deu muito mais certo do que eu podia imaginar. Então, talvez foi o maior sinal que eu tive de vida. Obrigado. Sim, com certeza. Muitas vezes as coisas acontecem e a gente dá aquela rateadinha, né? E falha. Vou contar para vocês, hoje, eu estava um pouquinho antes de entrar aqui, no encontro das Ohranas. A minha filha, no ano passado, compartilhou comigo uma live de uma brasileira que estava no Havaí, falando, ela começou uma semana de cura, e foi muito bom, a menina é muito boa, fantástica. E eu comprei o curso, né? No finalzinho, eles fazem essa semana gratuita, depois eles vendem, né? Aí, no final, eu comprei o curso porque eu acreditei que minha filha quisesse, né? E aí, eu fui toda contente, dizer para ela que eu tinha comprado o curso. Ela, mas eu não quero, né? Eu falei, mas como não? Você não mandou para mim? Eu falei, mãe, eu mandei para você porque você curte essas coisas, né? Eu achei que você fosse gostar. O curso estava pago, né? Então, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fui
e fiz o curso. Esse curso transformou minha vida. É maravilhoso. Só que eu, como toda, né, boa pessoa, fugi de uma parte, porque assim, ele mexe muito conosco, com as nossas dores, com os nossos, né, enroscos. Na hora que começou a pegar pesado, a remexer muito, coincidentemente, olha, meu trabalho começou a bombar de coisa para eu fazer, e aí eu fugi, né, do curso, deixei o curso lá meio engavetado e fui me dedicar ao trabalho. Só que tem prazo, né? Tinha o período de 1 ano para você terminar, porque você perde o acesso. E aí, para não perder o acesso e a grana, fiz o curso meia boca. E aí eu fui vendo que, assim, mesmo eu não estando participando simultâneo com as meninas, né? Porque eu literalmente larguei de fazer as atividades. As coisas que ela pedia para fazer, eu intuitivamente estava fazendo. Os exercícios que ela pedia lá, eu intuitivamente estava fazendo. Eu falei, meu Deus, como eu fui idiota, por que eu não aproveitei? Ai, que droga, não sei o que lá, fiquei chateadíssima. Minha filha foi na turma 3. E aí eu acabei presenteando ela, ela aceitou, ela foi, mas eu querendo refazer o curso. Aí a professora lançou no grupo lá que era para a gente gravar um depoimento e enviar, que as pessoas que mandassem iriam passar lá pela banca e ia ser sorteada vaga para fazer o curso. Gente, fora de brincadeira, eu vi no dia que encerrava às 10 da noite, acabava meia-noite. Eu literalmente gravei assim, correndo, e mandei. Falei assim, olha, eu sei que não ficou perfeito, né? Pode ser que eu tenha que refazer, mas tá de coração. E eu ganhei o curso, e eu estou refazendo novamente o curso de Ho'oponopono. Então, em breve, mais novidades. Porque agora eu vou fazer direitinho. Fala, Loló. Bom, gente, assim, nós vamos passar a palavra para a Loló, tá? E depois vamos finalizar com a Júlia, que o Marcos passou uma mensagem aqui que a Júlia quer contar um sinal dela, tá? E aí depois nós faremos uma vibraçãozinha de 1 minuto para poder encerrar a noite, ok? Então, Loló, por favor, é contigo. Renato, você não quer deixar a Júlia falar primeiro? Porque eu acho que eles pediram primeiro, depois que eu levantei a mão. Então, se você não se incomoda, por favor, Marcos, a palavra com a Júlia para ela nos contar o sinal. Então, a gente está morando aqui em Bituba, Santa Catarina, né? Faz uns 4 meses aqui. E ela pediu para procurar um lugar para dançar, né? Ela queria fazer um tipo de uma dança e uma coisa meio hip hop, assim. Ela gosta dos K-pop, né? Coisa mais. E aí a gente foi procurar e a gente achou um guri que chama PJ, um professor dela, está fazendo curso, achou agora. E está adorando, está amando. E aí uma das meninas, que é aluna dele, está querendo fazer uma coreografia com ela. E ela também pinta, também com a Júlia. E a gente não encontrou ainda, mas são sinais que assim está multiplicando de coisas positivas, assim, né? Então ela queria contar isso. E ela ama, assim. Ela fica feliz dançando. É isso. Parabéns, Júlia. Parabéns. Que bom. Vai realizar um sonho, né? Isso aí. Que bom, Marcos. Obrigado, viu? Fala, Meire. É isso aí. Dança é tudo, né? A Cida que sabe, né, Cida? A Cida está aí ainda. O quanto faz bem para a alma. É isso mesmo. Fala, Loló, por favor. Eu vou procurar ser bastante rápida. Acontece assim, as coisas
acontece assim, não de um dia para o outro, né? Mas parece que demora um tempo e está tudo programado. Eu também sou professora, Meire. Eu já trabalhei em escola do estado, escola particular e na municipal. Precisei sair de todas as outras e continuei só na municipal. Porque eu também tenho bar, tinha, né? Até 9 meses atrás, de coisa de família, há 40 anos, nós trabalhamos aqui no bar. Enfim, eu comecei a dar aula em 97, 98 aproximadamente. E meu pai, que era o dono do bar, ele começou a ficar doente. E ele teve muito problema de saúde. E eu assumi o bar. Mas assim, eu comecei a dar aula e comecei a trabalhar no bar. Então, a família ajudando, minha mãe, minhas irmãs. E assim, muita correria, muita coisa, né? Mas eu dava conta das escolas também. Em 2011, 2010 mais ou menos, começou a ter cursos à distância, os EADs, né? E um grupo de professoras da minha escola municipal falaram assim, Loló, vamos fazer o curso, porque aí se ajuda a gente no combustível, precisa de mais uma pessoa. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com o curso de pedagogia? Porque eu tenho um curso na área de humanas, e aí elas queriam fazer um curso de pedagogia. Mas o que eu vou fazer com um curso desses, né? Eu não vou trabalhar com criança, eu não gosto. Eu trabalho assim acima de 11 anos. Mas com criança, não vou trabalhar, não quero. Ai, não vamos, precisa de mais uma para ajudar no combustível, porque o curso, eu moro em Brotas, interior do estado de São Paulo, e o curso era em Bauru. Falei, tá bom, então, concordei. Conversei com a minha irmã, ela ficava no bar para mim, e era aos sábados, nós íamos a cada 20 dias, mais ou menos, para Bauru, e todo o ensino, né, todas as informações, a matéria era passada para a gente pelos e-mails, pela internet. Deu tudo certo, foi uma loucura, uma correria. Tá bom, fomos lá, pegamos certificado, tudo bem. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? olha a inocência. E melhorou na pontuação, né, Meire? Você sabe disso, né, que ajuda na pontuação da gente lá na escola. Ficou empacotado esse meu certificado sem eu achar que eu fosse usar algum dia na vida por 10 anos. Esse ano, a minha coordenadora de uma das escolas me chamou e falou, pelo amor de Deus, Loló, a gente precisa de você na escola. Eu ia pegar aula na escola estadual, que eu tinha feito inscrição também. Eu estava dentro da escola estadual, organizando o meu horário de lá, junto com o horário da municipal. Aí ela me pediu, pelo amor de Deus, para eu ajudar, porque não tinha professor para algumas aulas. No fim, eu peguei o dobro de aula que eu já tinha, porque eu já tinha decidido não abrir mais o bar esse ano, eu e minha mãe conversamos, né? Muita coisa a gente já tinha resolvido com as minhas irmãs, estava todo mundo já encaixado em outros lugares. Deu certo. Peguei. Eu tenho um aluno de 6 anos. 6 anos. Eu nunca imaginei na vida que eu pudesse usar o certificado do curso de pedagogia. Também aconteceu com vários outros cursos que elas praticamente me obrigavam a fazer. Não, você está na escola, você tem que fazer. E eu nunca fui obrigada a fazer nenhum curso, eu só descobri depois, né? Que eu pegava o certificado na mão. Enfim, e estou usando esse ano, gente, eu estou usando todos os meus certificados, tudo. Parece assim que deu tudo certo. Então, como nós não estamos mais abrindo bar, eu peguei o dobro de aula que eu já tinha, estou com bastante aula. E assim, realmente, o universo nos ajuda, não é? Estou usando todos os meus certificados como eu nunca imaginei que eu fosse usar. Então, assim, ó, gratidão pelo compartilhamento, viu, pessoal? Meire, parabéns pelo seu aniversário e pela condução da vibração hoje. Gratidão, gente. Obrigada. Você estava Muito sendo obrigado. preparada. É bem isso. Gente, vocês não têm noção. Eu sei o que é esse bombardeio de informações, porque eu me questionei. Porque, assim, até 2019, eu era educadora. Quando muito fazia cursos na área de inclusão, porque eu sou professora de inclusão. Quando começou essa história de terapia na minha vida, começou a abrir um leque de uma maneira tão grande que eu falei, meu Deus, isso está errado. Como que uma pessoa que é consteladora quer fazer curso de Theta Healing, de Ho'oponopono, de um monte de coisa? Eu, com perdão da palavra, que porra é essa de profissional que fica pulando de galho em galho? Aquilo estava me incomodando, né? E eu tinha feito uma meditação
e tinha sido me mostrado que um dos meus antepassados era músico, né? E eu estava ouvindo música clássica, que eu sempre gostei. E aí eu só escutei uma voz dizendo assim, olha, tá vendo aquele som? É o violino. Tá escutando aquele outro? Piano. Essa orquestra só é tão linda porque todas estão em harmonia. Entende? Então, é isso. Abraça tudo que vem. Você nunca sabe quando vai ser útil para você na sua vida, né? Tanto a Cris quanto a Loló, né? Fez cursos assim, sem saber bem o porquê, e hoje em dia, olha aí para onde vai, né? Completa. É bem isso. Gratidão, meus amores. Foi uma delícia ter vocês aqui comigo. Bora lá. Meire, gratidão pela noite, pela oportunidade de compartilharmos nossas histórias. Eu agora vou pedir aos amigos apenas um minutinho para a gente fazer um encerramento, né? Para fortalecer as nossas energias para essa noite agora de descanso, né? Então, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês e vou conduzir bem rapidamente por um minutinho para que a gente possa descansar com bastante energia. Fiquem à vontade numa posição confortável. No decorrer dessa noite, nós falamos muito sobre os sinais que são dados na nossa vida pelo universo, pelo Criador, pelos seres de luz. E eu tenho certeza que muitos de nós se recordou de sinais que recebemos durante toda a nossa vida. E também acredito que muitos de nós devemos ter nos lembrado de sinais que a gente acabou não dando bola, não acompanhando. Então, que a gente possa aproveitar esse bate-papo de hoje e começar a buscar na nossa memória todos os sinais, todas as intuições que já tivemos um dia e que acabamos não ouvindo, não perseguindo. Para isso, nós vamos precisar de focar em duas coisas. A primeira delas, na fé. Porque se nós não acreditarmos nessas possibilidades, elas certamente não se realizarão. Então, seja qual for a tua forma de manifestar a sua fé, busque-a e armazene no seu coração. Só que para ter fé, a gente também precisa ter coragem. A gente fala muito de fé, a gente fala muito de acreditar, mas se nós não tivermos coragem para isso, a fé passa a ser uma coisa efêmera. E ter coragem não é fácil. Para ter coragem, a gente precisa ter medo. Somente tendo medo e vencendo o medo é que a coragem se manifesta. Então, que essa nossa energia possa fortalecer a sua coragem, para que ela fortaleça a sua fé
e assim você encontre todos os sinais que ficaram lá atrás e que podem sim fazer a diferença na sua vida. Temos um caminho de luz, sempre um caminho de luz. Alguns às vezes optam em caminhar na sombra, mas a luz, ela é eterna. Faz parte das nossas escolhas. Muito obrigado pela energia que vocês nos ajudaram a emanar essa noite para nossos amigos enfermos. Gratidão ao universo que nos deu essa possibilidade, a saúde para isso. Gratidão a Meire pela condução e a todos vocês, uma noite de paz e amor. Que lindo, meu Deus. Gratidão. Um presente. Gratidão. Gratidão. Lindo é estar com vocês, até arrepia. Boa noite. A cachorrinha tá melhor, viu? Deu certo? Que bom. Que bom. Ah, que bom. Oi, Elinho, você está aí no fundo, Elinho? Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, Elinho, boa noite. Ótimo. Mostra o músculo aí, vai, já que você tá. Vai, mostra aí, vai. Ele não mostra, mostra aí. Desse tamanho, tá? Não. Deixa você, Miriam, deixa. Ai, mostra aí. Ai, mostra. Eu tô morrendo de vergonha. Não. E aí, vamos todo mundo agora na casa da Meire comer um bolo? Júlia! É verdade. É, mas ela não passou o endereço novo. Oi, Júlia. Vamos marcar, sim. Vamos marcar. Fica um beijo enorme no papai, tá? E ele recebeu essa alta ontem. Tá? E, gente, gratidão por tudo. Uma boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Fica. Dá água solarizada para o seu pai. Água solarizada. Você põe numa garrafa verde e põe no sol, só para tomar um pouquinho de sol. E você dá essa água para ele beber. Pode pôr na planta, pôr para os animais, viu? É ótimo. Vou dar sim para ele.